Ele era neto de um rei, filho de um guerreiro, herdeiro de um trono. Mas a vida o jogou no chão, literalmente. E a partir daquele dia, ele nunca mais andou. Foi levado para longe, escondido, esquecido, como alguém que carregava vergonha. Mas um dia, a graça o encontrou. Essa é a história de Mefibosete, a história de alguém que caiu, mas foi levantado para sentar-se à mesa do rei. Antes de conhecer essa história de restauração, dignidade e graça, se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa o seu like, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Fica comigo até o fim, porque essa história pode ser o reflexo exato do que Deus quer fazer com você. O nome dele era Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele nasceu com destino real. Cresceu nos corredores do palácio, cercado por servos, autoridade e o peso da herança. Seu pai, Jonatas, era conhecido por sua coragem e lealdade, especialmente a Davi, seu melhor amigo. Mefibosete provavelmente ouvia histórias de guerra, bravura e do Deus de Israel que livrava o seu povo. Talvez sonhasse em se tornar um grande líder, como o pai. Mas ele nunca imaginou que tudo mudaria de uma hora para outra. Um dia, a notícia chegou como um trovão. Saul e Jonatas morreram. A batalha contra os filisteus terminou em tragédia. No palácio, o caos começou. Todos sabiam, com Saul morto, o próximo rei seria Davi. E como era comum naquela época, isso significava o extermínio de qualquer possível herdeiro da dinastia anterior. A família de Saul estava em perigo. Foi aí que a ama de Mefibosete o pegou nos braços e correu para fugir. Ele tinha apenas 5 anos, uma criança, mas no desespero da fuga, ela tropeçou e aquele menino caiu. A queda foi tão grave que ele ficou aleijado dos 2 pés. A partir daquele momento, o futuro de Mefibosete deixou de ser real. Ele foi levado para um lugar chamado Lodebar, um lugar seco, isolado, longe de Jerusalém. Um lugar sem pasto, sem voz, sem nome. Lodebar era sinônimo de esquecimento. Lá, Mefibosete cresceu, carregava o sangue de reis, mas vivia como um inválido escondido. Carregava um nome poderoso, mas acreditava ser um peso. Imagine os anos se passando, os dias longos, silenciosos. Ele via outros correrem, brincarem, crescerem, enquanto ele mal conseguia se levantar. E em algum ponto, ele deve ter se convencido. É isso, eu sou só isso, um homem esquecido, um coxo, um nome sem voz. Mas do outro lado do reino, havia um rei que não havia esquecido. Davi, agora reinando em paz, um dia se lembrou de uma promessa feita a Jonatas. Não destruirei tua descendência, cuidarei dos teus. E então Davi pergunta, há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por amor a Jonatas? Um servo chamado Ziba responde, sim, há um filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos pés. Mesmo com essa observação pejorativa, Davi responde, tragam-no até mim. Agora imagine o choque de Mefibosete, batidas fortes na porta, guardas do rei, chamado ao palácio depois de tantos anos escondido. O que passava na mente dele? Vão me matar. Davi quer acabar com qualquer herança de Saul. Minha hora chegou, mas ele vai, chega ao trono, se curva até o chão. Quem sou eu para que o rei olhe para um cão morto como eu? Mas Davi o levanta com palavras que restauram. Não temas, eu usarei de bondade contigo por amor de teu pai Jonatas. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu avô. E você comerá pão à minha mesa, continuamente. Mefibosete mal podia acreditar. De Lodebar ao palácio, do medo à honra. A Bíblia diz, desde então Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um dos filhos do rei.
Ele morava em Jerusalém e era coxo de ambos os pés. 2 Samuel 9:13. Ele ainda era aleijado, mas agora ele era filho. A história de Mefibosete é a nossa história. Todos nós, de algum modo, caímos, fomos feridos, carregamos marcas e em algum momento acreditamos que isso nos desqualificava. Alguns vivem escondidos em seus próprios lodebares, lugares de medo, de vergonha, de silêncio. Talvez você não tenha problema nos pés, mas seu coração está paralisado pela culpa, pela rejeição, pela dor. Mas a boa notícia é que o rei ainda chama. Ele ainda pergunta: há alguém a quem eu possa mostrar bondade? E quando ele chama, ele não pergunta se você pode andar. Ele pergunta se você aceita sentar. Ele sabe do seu passado. Ele sabe da queda. Mas ainda assim, ele chama você pelo nome. Você não é um cão morto. Você é filho. Você é chamado. Você ainda tem herança. Você ainda tem um lugar à mesa. A deficiência não impediu Mefibosete de entrar. O passado dele não anulou o presente. E o mesmo vale para você. A sua dor não desqualifica o amor de Deus. Talvez ninguém tenha te buscado, mas Deus sempre soube onde você estava. Se essa história falou com você, comente aqui. Eu quero me sentar à mesa do rei. Curte esse vídeo. Compartilha com alguém que se sente esquecido. Essa história pode ser o início da restauração de alguém. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a cada semana, você ouve histórias reais de restauração e graça. E no próximo vídeo, você vai conhecer a jornada de Daniel, um homem que foi lançado numa cova de leões, mas saiu em paz, porque confiou em Deus mesmo quando tudo parecia ruir. E não esquece de assistir também aos 2 últimos vídeos do canal, porque eles vão fortalecer ainda mais a sua fé. O primeiro é sobre Noé, o homem que, mesmo sem ver chuva, confiou na palavra de Deus, construiu uma arca e, por sua obediência, salvou a si, sua família e cada espécie animal. Uma história sobre confiança, paciência e fidelidade em meio ao silêncio. O segundo é sobre Agar, uma mulher rejeitada, esquecida no deserto, mas que foi vista por Deus. E mesmo quando ela não tinha mais forças para orar, a voz do seu filho chegou ao céu. Uma história que nos lembra que Deus nos vê mesmo quando ninguém mais vê. Essas histórias são testemunhos vivos de que o amor de Deus alcança lugares onde a esperança já havia ido embora.